Shalom para você que acaba de acessar esse vídeo, muito obrigado pela sua companhia. Você está no canal Mensagens Bíblicas Ilustradas. Eu sou o pastor Montefusco. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe. Vamos alcançar o maior número de pessoas interessadas no estudo de bibliologia. Nós estamos estudando sobre essa doutrina que é a primeira da teologia sistemática e ela fala do estudo sobre a palavra de Deus. Em aulas anteriores nós estudamos sobre a singularidade da Bíblia. Nós temos falado que esse livro é um livro único em sua coerência, em sua circulação, único em sua tradução, sobrevivência através dos tempos, em meio a perseguições e em meio às críticas. Hoje nós vamos estar estudando sobre a revelação geral e revelação especial. Esse é outro ensino fundamental da teologia sistemática, um ensino extremamente importante para o nosso crescimento cristão. Pois bem, revelação é a mensagem de Deus por quaisquer meios que transcende a possibilidade de conhecimento por parte das criaturas. Ou seja, se Deus não tivesse se revelado a nós, jamais poderíamos alcançar o conhecimento acerca desse Deus que é tão imenso, tão grandioso, tão poderoso. E é de conhecimento geral que Deus se revela para a humanidade de duas formas. De maneira geral e de maneira especial, como eu coloquei lá no nosso título. E nós vamos entender agora os pormenores relacionados à revelação geral. Ou seja, é a maneira como Deus se faz conhecido de todas as épocas, em todos os lugares e a todas as pessoas através da criação, através da consciência do homem, através da própria história da humanidade. Então vamos falar sobre Deus se revelando através da sua criação. Em Salmo 19, versículo 1-4, está escrito o seguinte: o céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte, e cada noite repete isso à outra noite. Não há discurso nem palavras, e não se ouve nenhum som. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Em Romanos 1, versículo 20, diz assim: desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno, a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Olha só, os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Ninguém vai poder chegar diante de Deus dizendo que não obedeceu nem adorou a Ele porque não teve nenhum conhecimento dele. Em Jó 12, versículo 7 ao versículo 9, está escrito: pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão, ou às aves do céu, e elas lhe contarão. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Olha só, ele conclui dizendo: quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso? Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo que quando nós olhamos para a natureza, a criação de maneira geral, e nós encontramos essa complexidade enorme, nós começamos a perceber a variação que há no universo, na criação que nos cerca. Nós não temos como concluir outra coisa a não ser que por trás de tudo isso existe uma mente pensante que planejou, que arquitetou, que fez todas as coisas acontecerem tais quais elas são na sua beleza e na sua infinitude. Em Romanos 1, 19 e 20 está escrito: porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente, se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. E Deus se revela na natureza de duas formas: como Criador e como sustentador. Vejamos os versículos que atestam sobre isso. Em Colossenses 1, 16 e 17, o apóstolo Paulo diz: porque nele foram criadas todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ou seja, Deus não somente criou, mas ele sustenta. É por isso que as pessoas às vezes têm aqueles temores, dizendo que o homem está preparado para destruir todo o planeta dezenas e dezenas de vezes, mas isso nunca vai acontecer, porque Deus é o Criador, é Ele quem sustenta, Deus está no trono, Deus está no controle de todas as coisas, e nada acontece a não ser de acordo com a vontade explícita de Deus. Ainda sobre o tópico da revelação geral de Deus, nós vemos que Deus se revela através do próprio homem. Nós somos a sua imagem e semelhança, em Gênesis capítulo 1, versículo 27,
diz que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Ao olharmos para a criatura, aprendemos sobre o Criador. Pois, olha o que está escrito em Salmo 94. Aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não verá. Aquele que argui as nações não castigará, e o que dar ao homem o conhecimento não saberá. Ou seja, se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e nós somos seres pensantes, nós somos seres que podemos relacionar, nós podemos ver, nós podemos ouvir, nós podemos falar, nós podemos sentir, isso nos remete a um Criador que tem exatamente essas mesmas prerrogativas, tem essas mesmas qualidades humanas. Nós somos seres humanos, nós somos seres relacionais. Então Deus é uma pessoa, não vamos classificá-lo como pessoa humana, mas é uma pessoa. E uma pessoa é aquelas que têm as seguintes faculdades: intelecto, emoção e vontade. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, então obrigatoriamente nós temos intelecto, nós temos emoção e temos vontade, porque assim é o nosso Criador, assim também a criatura, conforme ele fez, segundo a sua imagem e semelhança. Segundo, Deus se manifesta na consciência do homem. Olha o que está escrito: até mesmo os gentios que não têm a lei escrita, quando obedecem a ela instintivamente, mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo. Demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Ou seja, pega essa aí, você que é ateu, agnóstico, incrédulo, olha só. Todos têm dentro de si essa consciência, e se nós temos noção entre o certo e o errado, é porque realmente o nosso Deus, ele nos deu uma consciência tal qual ele tem. Deus é um ser pensante, nós também somos seres pensantes, nós podemos decidir, nós podemos tomar decisões, nós não somos robôs, nós não somos programados para fazermos tal e tal coisa sem absolutamente termos nenhum sentimento envolvido ou nenhuma razão naquilo que nós fazemos. Os animais, ao contrário, eles não têm mais semelhança de Deus. Logo, eles não têm raciocínio, eles não têm vontade, eles não podem decidir. É isso que está dito, que essa lei colocada no nosso coração, a termos uma noção de moralidade, a termos uma ética, isso serve para o ateu, para o cristão, para o agnóstico, para qualquer pessoa na face da terra que seja um ser pensante. Também nós temos a revelação de Deus na história da humanidade. A história do homem pode ser chamada a história de Deus. Deus revelou a Daniel o seguinte: o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer, até ao mais baixo dos homens constitui sobre eles. Veja, o que está sendo dito para nós é que Deus está no controle, Deus é governante de todo o universo, e é Ele que coloca ou permite pessoas subirem ao poder, e também Deus, segundo o seu próprio poder, tira essas pessoas do poder. É por isso que ninguém vai apertar o tal botão da mala mágica que vai detonar a dezenas e dezenas de bombas atômicas para destruir toda essa humanidade de uma só vez. Isso nunca vai acontecer. Pode ficar tranquilo, porque Deus é quem está no controle de toda a história do homem. E também nós entendemos que Deus se revela na história do homem, lá em Atos 14, versículo 17, diz assim: contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Esse é o princípio da soberania de Deus em relação às nações. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz assim: Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E ainda nós temos que Deus, ele se manifesta nos assuntos dos homens, segundo Jeremias 18, 7 a 10. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar ou destruir, e se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que ele pensava fazer. Vamos ter um exemplo aqui. O que é que está sendo dito para nós? É que Deus, ele interfere sim na história do homem. Ele faz isso e ele mostra o seguinte: manda os seus profetas para pregar uma mensagem de arrependimento a determinada nação. Vamos pensar aqui em Nínive. Nínive, uma nação pervertida que estava para ser destruída por conta dos seus pecados. E aí então Jonas vai lá, a contragosto, mas vai lá e anuncia a mensagem do juízo de Deus. O povo se arrepende e Deus então faz com que o juízo de Deus seja retardado sobre aquela nação,
perdoando a eles. Assim ele faz comigo e assim ele faz contigo. Quando nós ouvimos a palavra do arrependimento e nós nos voltamos para Deus em coração quebrantado, em espírito compungido, Ele nos perdoa. E aquele dano que viria sobre nós, a consequência daquilo que nós plantamos, vamos ter que semear. O Deus de justiça não fará vistas grossas ao nosso pecado, a não ser que confessado aos pés de Jesus Cristo, esse pecado purificado será extinguido das nossas vidas. Então é isso que Deus manifesta nas nações, mandando os seus servos pregar o evangelho do arrependimento. Deus diz que a história está rumando para o seu objetivo final, que é o estabelecimento do reino de Deus sobre a terra. Olha o que está escrito em Daniel 2. O Deus do céu fará aparecer um reino que nunca será destruído, nem será conquistado por outro reino. Pelo contrário, esse reino acabará com todos os outros e durará para sempre. Essa é a promessa para Israel. Essa é a promessa que nós estamos aguardando, quando Jesus vai estar reinando durante 1000 anos aqui na terra, de maneira literal, de maneira visível, juntamente com a igreja. Haverá a grande tribulação, após a grande tribulação, o reino, assim complementando todas as promessas feitas para Israel, de uma terra, de um trono davídico que será eterno. Aqui está a promessa e a profecia de Daniel no capítulo 2, versículo 44. Pois bem, meus queridos, na próxima aula falarei sobre revelação especial. Que Deus continue te abençoando. Não esqueça, se você não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe. Vamos avançando com a pregação do Evangelho, do arrependimento e da vida eterna. Shalom, até a próxima oportunidade.